O nosso papo aqui de hoje é com o nosso amigo Álvaro Ramalho, que ele já está aqui conosco, tá bom? Testemunho, uma história para a glória de Deus. Mas Álvaro, desde quando, o que aconteceu, por quê, né? Como estava a tua vida, como que você vinha caminhando? E conta pra gente um pouquinho aí do início da trajetória, hein, gente? O Álvaro tá com violão porque ele é músico, né? E o fato de ele ser músico... Aí sim, músico sim. Inclusive músico profissional, tá bom? Ele é professor na Escola Jorge Andrade, é músico profissional. Hoje estou na Laio aqui da Zona Sul. Né? Agora é aqui na Laio. Lázaro, senão meu diretor aí... Mas enfim, ele tem uma história com a música até mesmo antes, né, da sua vida com Cristo. E ele vai estar conversando um pouquinho conosco aqui, vai estar falando, Álvaro, como é que foi esse começo aí pra gente, cara? Como é que foi, até antes de você se encontrar com Jesus, conta um pouquinho da tua história, da tua vida secular, né? Da tua vida pregressa, né? A gente costuma dizer assim. Sim. Como que era? Conta pra gente aí. Eu costumo dizer que o processo de libertação de Deus, de Cristo na minha vida, ela começa lá. Ela começa lá, né? Porque... eu não fui um bom músico. Eu costumo dizer, eu não fui um bom músico quando eu fiz parte da noite, porque eu usei o lado da noite assim mais eu falo negro assim pelo fato de não utilizar o profissional, usar a música como algo que eu queria alcançar, bebida, o envolvimento, a imoralidade, né? Eu falo isso, a mulherada, né? Então a gente usava isso como argumento, né? Então a música, ela me deu esse patamar, ela era o que me dava as coisas de graça, era o meu dinheiro, né? Era com que eu pagava os meus vícios, né? Então eu não era um bom músico, cara, eu fazia. Era meia boca. Eu fazia. Eu não era tão ruim, mas não era tão bom, era medíocre, né? E aí foi quando eu conheci, eu sempre digo que a minha esposa, Roberta, deve estar assistindo a live aí, ela foi o instrumento que Deus usou para as coisas mudarem na minha vida, né? Eu tenho uma história assim que eu conto, e hoje quando eu trabalho com jovem eu sempre falo muito isso, né? Jovem, você que está dentro da igreja, cara, preze pelo conselho do seu pastor e principalmente do seu pai, de sua mãe, né? Não se envolva cedo, cara, que um grande problema e uma grande brecha do álcool ter entrado na minha vida foi justamente esse meu envolvimento muito cedo, né? Cara, a gente é menina, a gente tem um tempo tudo, a Bíblia diz que tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, então espera o tempo de Deus, porque eu digo que eu só tive 2 namoradas na minha vida. Uma que foi embora e a minha esposa que eu casei. Graças a Deus, que foi o instrumento que Deus usou. Mas a gente, quando é muito novo, a gente não está preparado para passar por coisas que um adulto, pelo menos, ele já está mais maduro para isso, né? Então, a minha primeira namorada, ela foi embora, e isso foi... um rompimento, um choque muito grande para mim naquele tempo, com 16 para 17 anos. Era bem novo, né? Novo. Imaturo, né? E foi uma porta para conhecer a bebida, né? Passei um tempo muito difícil, muito ruim. Foi um tempo muito ruim da minha vida, foi um tempo que eu me fechei, e até eu conhecer a minha esposa, eu achei que eu nunca mais fosse me envolver com alguém, ou que eu fosse pelo menos casar, não tinha nem esse pensamento. Tu nem se permitia sentimento, relação. Não. Quantas pessoas eu machuquei, né? Machuquei, e nem por querer, tá, gente? Porque muitas das vezes, quando a gente está nesse processo, pelo menos, eu digo assim, ninguém é justo, mas pelo menos uma das coisas que eu enxergava é o seguinte: quando eu via alguém barqueiro que nem eu, a gente levava até cada um partir para o seu lado. Mas quando eu via alguém ali que, poxa, não vale a pena magoar essa pessoa, eu caía fora, mas da mesma forma acabava machucando,
né? Acabava magoando. Então, quantas pessoas eu magoei, quantas pessoas, quando eu me converti, eu tive que consertar, pedir perdão, sabe? Isso foi um processo. Mas eu conheci minha esposa. Quando eu conheci minha esposa, Deus começou, através dela, de eu ver a vida que ela escolheu para ter nova, porque ela tinha 18 anos quando eu conheci ela, já fazia faculdade, né? Logo ela começou a trabalhar. E eu ali, né, com aquela vida, eu só sabia fazer aquilo, só vivia na noitada tocando. Eu disse, cara, não, eu quero alguma coisa a mais para minha vida, eu não quero isso. E de certa forma isso, eu creio que ali foi Deus já me constrangendo, né, dizendo assim, eu disse, não, cara, eu não quero isso para minha vida não. E foi quando ela já me incentivou. E aí o Álvaro já estava com quantos anos? Cara, eu sou 4 anos mais velho que ela, eu tinha uns 22 anos já. 22 para 23. 21 anos, por aí, 21 para 22 anos. 22 anos. E aí, cara, foi quando eu sempre pensei em estar na música, né? Sempre pensei em estar na música. E aí foi quando eu falei bem assim, cara, vou fazer um concurso. Foi quando eu fiz o meu concurso para hoje eu estar. Dali já começou a mudança, né? Mas aí, do caso, tu já não, ainda estava na noite ainda estava na noite, ainda estava no processo. Mas eu comecei a me profissionalizar, eu comecei a viver algo que eu deveria ter vivido antes, mas comecei a viver a partir do momento que eu conheci a Roberta, minha esposa. E aí foi quando eu comecei, voltei, né? Porque durante 24 anos da minha vida eu era católico, né? Fui católico, né? Até quantos anos? Até os 24 anos, foi o ano que eu decidi sair, né, do catolicismo, e foi quando eu me converti como diz, né, ao protestantismo, né? Porque ninguém quer ser protestante, né? É evangélico e tal, né? Mas foi quando eu saí ali, eu decidi que eu não compactuava mais com algumas coisas dali. Com todo respeito, a minha mãe até hoje, né? Tenho muitos amigos que tenho muito respeito, né? Foi a minha experiência, né? Lendo a palavra, né? E o Senhor me libertou. Mas aí eu digo sempre que ali foi nesse inteirinho de 2 anos e meio dentro da Igreja Católica, quando eu voltei, porque eu era um católico até eu conhecer a minha esposa, um católico não praticante, né, que se chamava. E na verdade a maioria das pessoas que são católicos, a grande massa de fato, né, se inclui nessa... Se inclui no não praticante, que hoje é o desigrejado, né, do evangélico é o desigrejado, né. Então eu era não praticante, aí foi quando eu conheci. Aí a minha esposa, nesse processo aí, a gente já morando, a gente meio que se amigou, né, se mancebou, como diz o ditado popular. E aí eu cheguei e falei... Você ia morar juntos? Foi, já morava junto ali, não demorou muito não, viu? Para quem achava que não ia casar, que nem ia mais se envolver, não demorou muito. E aí foi quando aconteceu o processo. Aí foi quando ela falou, um dia ela falou assim, eu quero casar na igreja, assim, assim, assim. E ela também, católica, né? Ela falou bem assim, então, e eu não tinha terminado a crisma ainda, né? A crisma porque tem esse processo, né? Primeira comunhão. Processo, né? Primeira comunhão, batismo, primeira comunhão, aí tem que ter a crisma para você poder, então são os 7 sacramentos que chama, né? Isso. Aí, e aí eu falei, rapaz, aí ela falou bem assim, olha, então tu se decide, se tu quer ou não quer casar comigo, porque eu não quero viver desse jeito. Então... volta, vai para a igreja, termina a tua crisma, pra gente se casar, ou então cada um segue a sua vida, tu segue a tua, que eu ela sigo respeitou, a minha. Né, cara? Ela falou. Foi consciente, né, ali? Não, ela, assim, foi o instrumento que Deus usou, porque ela acreditou na minha profissão, no que eu faço desde quando a gente se conheceu. Mas aí até então o Álvaro era... católico, né? Católico ainda. Aí foi, e tocando na noite. Tocando na noite, já com outra cabeça, com cabeça profissional. Foi quando eu comecei a estudar, né? Comecei a me profissionalizar, comecei a botar na minha cabeça em fazer uma faculdade, entendeu? Então, foi aí nesse processo. E aí, quando eu volto, né, para terminar a minha crisma, eu tenho uma experiência dentro do catolicismo, algo que eu nunca tinha. Eu até digo, né, para minha mãe que eu quero essa Bíblia
que foi a Bíblia da minha mãe, da Edições Paulina. Você que é evangélico, que chega aqui sem conhecimento, e você que é católico, a Bíblia evangélica e católica, ela não é diferente em muitas coisas, a não ser no Antigo Testamento, que são 7 livros a mais ali, alguns escritos, mas os evangelhos são as mesmas coisas, entendeu? É a mesma coisa. Então, foi quando eu peguei a Bíblia da minha mãe para ir... Protestante. Não, católico. Ah, católico. Edições Paulina, a Bíblia, né? E comecei a ler. Comecei a ler o Evangelho, comecei a ler a Bíblia toda, comecei a ler. E aí, como eu falei, né, veio o meu processo de discordância de algumas coisas que aqui não é a ideia, né? Como eu sempre tenho alguns amigos, conversei, porque foi o que eu fiz, eu preferi sair do que você tentar confrontar, porque eu entendo que quem convence o homem de qualquer coisa, a Bíblia diz do pecado, da justiça e do juízo, mas é de qualquer coisa. Às vezes a gente vê um esforço para o cara dar oferta, para dar... Não, cara, para qualquer coisa é o Espírito Santo, eu creio nisso. Eu creio que é o Espírito Santo que convence o homem, né? E aí eu peguei e saí, né? E aí entra o processo. Muitas das noites, na madrugada, quando eu chegava bêbado ainda, muito doido, morando com a minha esposa. E nessa época tu já estava com ela? Já. Vocês já estavam morando juntos? Morando junto. E ainda estava dando uma biritada ainda? Isso foi antes de eu voltar para a igreja, porque quando eu voltei para a igreja católica, até a bebida eu já estava tirando, eu já estava deixando de lado. Estava tentando deixar com aquela... Estava que nem o viciado da droga, né? Que diz, não, tá, aí ia para uma festa muito mais forte, aí caía. Mas não como antes, né? Não tocava bebo, não, sabe? Não era mais assim. Que, cara, era triste a minha situação. Tô falando para você. Até então... Cara, só para você ter ideia, eu só tocava alcoolizado. Eu cheguei uma vez tocar com uma galera. Eu lembro, novo, cara, eu tocando, bicho, eu bebi tanto, que eu dormi, cara, em cima do palco eu acho que era o baixo que eu tocava, era o contrabaixo. Dormi, cara, eu lembro que tem um amigo meu, que hoje é um grande amigo meu, ficou com raiva. Você caiu? Não, passei o show ali todinho, dormindo, cara, ali meio bêbado, né? E eu lembro como você, não, ele vai receber o cachê, foi aquela maior briga, né? Eu falei, não, cara, dá o cachê mesmo, nem toquei, né? E tal, mas então passava essa situação velha constrangedora, sabe? Mas beleza, aí nessas madrugadas, chegando em casa, eu ouvia um programa na Bandeirante de madrugada, cara, Vida Vitoriosa na Madrugada. É do Silas, né? Do Silas Malafaia, no tempo, que agora não tem mais, ele saiu, não tem mais, no tempo tinha. Cara, eu assisti aquele programa, via a pregação de alguns pastores, trechos de pequenas mensagens ali, do filho dele mesmo, de alguns dos pastores que tinham parceria com ele ali. Cara, quantas vezes eu fui dormir chorando, ouvindo algumas coisas. Bebo, mas chorando, e Deus falando, cara. E aí foi um processo. Foi um processo. Só sei que quando ninguém veio para mim entregar um panfletinho ou pregar para mim e tal, eu fui lendo, tendo consciência de algumas coisas que eu não concordava mais, ao ponto de dizer, rapaz, quer saber? Tô saindo fora. Saí, tanto que eu não sabia nem para onde ir. E a minha cunhada também, que inclusive ela te conhece. Tu deve conhecer ela te conhece. Como é que é o nome dela? É Cristiane. Ah, tem que ver. Pois é, só você ver, né? E aí eu lembro que ela também estava voltando, porque ela era da igreja, que estava afastada se afastou, mas ela era da igreja metodista, que a gente chama do Brasil, mas é metodista, né? A metodista. Da onde sai a Wesleyana, né? A Wesleyana. Eu sou da metodista tradicional, né, gente? A metodista do Brasil. E ela falou assim, rapaz, tu não quer ir lá conhecer a igreja e tal? Fui, conheci, né, o meu amado, finado e saudoso pastor Alencar, que hoje não se encontra, hoje está na glória. E ali eu gostei daquela igreja, fui ficando e fiquei ali até hoje. Foi ali que começou o meu processo. Ali eu fui recebido, ali eu fui batizado, fui para o encontro na Wesleyana, ali da Sucupira, Floresta que chama? Nova Floresta. Nova Floresta, fui no encontro do tempo pastor Wellington ainda. Ah, sim, do Wellington. Hoje forte. É o pastor Arius, que é o nosso... era o pastor Wellington no tempo. Pois era o pastor Wellington lá. Fui no encontro lá, né? Depois fui no encontro também na Igreja do Porto. Isso meadas de 2012?
2011. Aí sim, cara, 2012 na verdade. Aí eu acho interessante o que está acontecendo agora aqui, porque, cara, é Deus. Eu vejo que é Deus, sabe por quê? Porque hoje tu traz aqui para mim, tu me traz hoje aqui. Hoje é o quê? Hoje é segunda-feira. 28. Se tivéssemos no mundo, seria a terceira noite de carnaval, né? Mas por Quem que seríamos nós não, hoje mas por que eu tô falando segunda-feira? isso? Porque o meu processo de conversão faz parte da história do carnaval. Porque quando eu saí, né, e eu estava nesse processo de tocar, a última banda que eu toquei na cidade, existe até hoje, do meu amigo Edvan, quero mandar um abraço para ele, foi a banda Agitos, uma banda baile muito conhecida na cidade. E a gente estava se preparando para o carnaval de 2011. O carnaval de 2011 ia ser em março, ia cair em março. Basicamente, né? Que nem esse agora, né? Mas a banda já estava junta, já fazia, eu acho que uns 2 anos que eu estava com ele, a gente já estava todo mundo ligado, metal, sopro, percussão. Alinhadinho. Aí nesse processo, cara, foi muito complicado. Por quê? Porque já na igreja, né, lá tocando no louvor da igreja, lendo a Bíblia, cara, quando eu viajava e tocava longe da minha família, principalmente da minha esposa, minha filha ainda não tinha nascido, cara, quando terminava o show que eu ia pro quarto, me dava um vazio no coração, uma tristeza, algo que eu nunca, porque eu não estava mais bebendo já. Eu já não estava mais bebendo, eu tinha parado de beber, já não sendo evangélico ainda, nem tipo aceitado Jesus, estava com catolicismo, mas tinha largado mesmo, não bebia mais. Tinha aberto mão de fato. E aí, cara, dava uma tristeza, eu falei, cara, eu queria estar com a minha esposa agora, sabe? Não, cara, acho que eu não quero mais, lá dentro, sabe, isso lá dentro, eu não quero mais estar com Só tu e Deus. Só eu e Deus, cara. Falei, não, Senhor, eu não quero mais isso pra minha vida, não. Quero mais isso pra minha vida. Eu vou largar isso, eu vou sair. Só que aí eu entrei num conflito muito grande. Por quê? Porque durante a minha vida toda, foi só música. Eu terminei meu estudo e tal, não fiz faculdade, não profissionalizei nada. Eu comecei música. Com uns 15 anos, 16 anos já estava tocando aí, fazendo uns barulhinhos por aí, não era com todo o profissionalismo todo, mas já estava tocando nos aniversáriozinhos da vida, né? Os freelances, né? E tal. Depois foi que eu fui pra noite, né? E aí foi quando eu conheci as grandes bandas que eu passei, né? A porta de entrada foi uma banda que veio de Boa Vista, a banda Riego, banda de forró, é esse nome doido, né? Mas eu conheci a Riego. Pois é, toquei muitos anos na Riego. Achei que aquele cara, inclusive, foi o cara que explodiu a bateria aqui em Porto Velho. Foi o Daci, meu amigo Daci. Aí, eu digo, cara, que eu tenho que agradecer essas pessoas, sabe? Eu tenho que agradecer eles. Tudo foi pessoas que somaram na tua vida. Foi, né? Porque sabe por que eu tenho que agradecer? Porque, cara, era muito ruim, velho. Ele era tipo eu agora. No tempo eu não aceitava não, mas era muito ruim, bicho. Esses caras, pra me tocar com eles, cara, eles tinham que, né? Então, assim, esses caras acreditaram em mim, né? Quando eu não tinha pegada nenhuma. E outra, era um músico muito irresponsável, porque não comprava nem meu instrumento. Tocava na banda dos outros, nas bandas que tinham instrumento, né? Entendi. Né? E aí depois foi quando eu trabalhei durante um tempo com o Fala Sério, outra banda de grandes colegas e amigos aí, Já Maravilha, o Júnior, o Jânio, né? Os meninos, todos ali do Fala Sério praticamente conheço, né? E aí foi quando foi uma porta de entrada para a banda Swing Extras, e outro lugar que eu vejo ali que foi um processo onde eu tenho que agradecer. Cresceu muito, né, musicalmente. Ali foi minha escola maior de todas. Por quê? Primeiro cara, por isso que eu falo, cara, eu podia dizer assim, rapaz, Deus me abençoou, porque eu ia muito, né, nos Tom Brasil da vida, nas casas de show, e era a banda que eu olhava assim, cara, um dia eu queria estar nessas bandas aí um dia. E Deus me deu essa oportunidade, né, de estar ali. Eu falo que deu, porque foi uma escola para mim. E ali, cara, ali eu toquei com caras que eu só ouvia falar e nunca imaginei que um dia eu ia tocar com eles, né? Toquei com o Mila, um grande percussionista na cidade, um dos melhores aqui, o melhor para mim.
toquei com Catatal, um baterista excepcional, Catatal profissionalíssimo, cara, assim, né? E Paulinho. O Paulinho foi meu professor de tudo, cara. Foi meu professor, foi o cara que me segurou os 2 anos e meio que eu tive dentro da Swing Extras ali, porque foi ele que me ensinou tudo, né? Por eu não ter uma experiência com eles, eram uma banda de axé, né? Me segurou ali durante muitos anos na banda, aprendi a produzir com ele, porque ele que era o produtor musical da banda. Então ele chegava, o que ele dizia, às vezes eu com raiva, né, dizia assim, ó, tu vai fazer isso aqui no baixo, ele fazia no teclado. Só isso, cara, e acabou-se. Você vê, né? Então, eu não tinha muito o que inventar, não. Eu tinha que copiar o que ele... Então ele passava, e às vezes eu... Mas né? o cara era bom. Não, o cara né? Fenomenal. Paulinho é bom. Paulinho, depois de um tempo, quando saiu da banda, foi tocar Noda de Caju, numa banda lá do Nordeste, famosíssima, né? Uma banda, né? Muitos anos nos Cobras do Forró, depois se saiu da Swing Extras. E aí foi quando aconteceu, inclusive, cara, hoje o Jairo, né, cara, eu acho que até pastor já o Jairo, cara. O Jairo veio na banda de Recife, uma banda Urutau, uma banda, um grande baixista, toca muito, velho. E aí o dono da banda tava querendo fazer umas roupagens na banda ali. No momento a gente não entendia, né? Porque você achava que era bom demais e tal. E aí foi quando ele decidiu trocar, me tirar da banda. E ele me tirou da banda, né? Fiquei ali muito chateado, a gente fica chateado, né? A gente não consegue compreender que, na verdade, se você é bom no que você faz, mano, você não sai, ninguém te tira de ninguém. Ninguém te tira, ninguém te troca, né? Então não adianta. E eu vou te dizer uma coisa, em todo lugar, não adianta você ser uma pessoa prestativa só no sentido, por exemplo, não adianta tu ser um cara legal que tu lava banheiro, que tu faz tudo isso. Eu tô falando de profissionalismo, tá, gente? Não tô falando de igreja, não, tô falando de profissionalismo. Aí tu vai trabalhar num lugar onde os caras querem um eletricista. Ah, mas porque tu é educado, porque tu chega a ser e tudo mais. Mas não, mas tu é profissional, cara. Porque o que conta naquele local é o teu profissional. E na noite os caras cobram profissionalismo. É o profissionalismo, mas porque você está assim, ganhando para fazer aquilo. Exatamente. Aí o cara, né, eu sou legal, chego no ensaio, eu sou um cara que veste a camisa da banda e não sei o que e tal, mas isso não conta, cara. Não conta não só na noite, em todo lugar, na empresa. Mesmo que tenha uma pessoa de bom caráter, a pessoa que é um empresário, ele vai investir se aquela pessoa crescer. Mas se aquela pessoa não quer crescer no profissionalismo, cara, infelizmente eu vou ter que procurar, porque a vida dele, o trabalho daquele empresário depende também do desempenho daquele funcionário, né? E essa escola aí durou 2 anos e meio, tu falou? 2 anos e meio foi quando eu saí. E aí quando o cara te tirou, né? Foi sair. Aí, graças a Deus que o Jairo estava tocando na Urutau e ele foi tocar na Swing Extras. E a gente fez só uma troca. O dono da Urutau me puxou para lá para tocar forró. Também trabalhei uns 6 meses ali com aquela banda. Foi assim, sabe? Hoje o vocalista dessa banda, eu falo para as pessoas assim, às vezes a gente quer encher, mas cara, isso é tão pequeno, né? O vocalista dessa banda hoje ele é back vocal do Wesley Safadão, né? O Arantes, um grande cantor, canta muito, cara. Foi outra experiência para mim também, um processo, um desafio muito grande. Mas depois essa banda acabou, porque ela era uma banda de um político aí, né, que eu não vou falar o nome, que ele trouxe essa galera para fazer o show music dele no tempo, só que naquele ano de 2006, houve um voto aí lá em Brasília, que houve os vetos, né? De não se haver mais show music. E se encerraram os E aí showmício, se encerrou, não teve mais, e essa banda acabou. Quem quis voltar para o seu estado, que eles eram de Recife, voltaram. Foi uma banda que eu tive uma experiência de ser assalariado, né? Como porque lá pro Nordeste, aqui em Manaus, né, que nem aqui não, os músicos geralmente eles são assalariados, né? E aí tem a questão dos níveis, né? O vocalista e tudo mais, tem a questão que nem numa empresa eles tratam. Então eu recebia salário lá, e se a gente fosse fazer uma festa, por exemplo, que nem carnaval, que a gente ainda cheguei a fazer um carnaval com essa banda ainda, antes de me converter, antes de sair. E aí o que aconteceu? Aí beleza, a gente recebia um dinheiro a mais. Álvaro,
Tá, deixando de lado um pouquinho a Não, pois música, é, mas- não. Como que era o Álvaro nesse meio termo, o comportamento dele, com bebida, com as... Não, aí, cara, nesse tempo aí bebia, Era loucura. era louco. E nesse período da Urutau, tinha acabado de conhecer a minha esposa. Que, na verdade, uma das últimas festas, foi uma das últimas que eu fiz? Não, o primeiro show que eu fiz com essa banda, Urutau, foi o pré-show, inclusive, né? Essa semana nós tivemos a morte daquela cantora Paulinha, a gente fez o pré-show da banda Calcinha Preta, na antiga Kelps, que hoje é Talismã 21. E a gente fez lá, e a gente fez o pré-show, e depois eles tocaram, era o Réveillon. E lá, minha sogra já estava lá, eu conheci, né? Conheci a minha sogra ali, a minha hoje atual esposa estava ali e tal, a gente nesse tempo aí nem conversou muito, não. Mas dali você já viu que Deus já selou os destinos ali, né? Dali. E aí foi quando eu fiz minha primeira festa ali com essa banda, né? Aí a gente se conheceu, né? Começamos ali a namorar e tudo mais, foi muito rápido, porque senão a gente já começou a morar junto, né? E vivi essa vida, cara. Eu não escondo isso porque a minha esposa sabe, a gente teve um processo de conserto e tudo mais, vivi essa vida ainda de bebida, né? Não gosto nem de tocar. Loucura. De loucura, né? E aí foi quando houve os processos. Aí essa banda terminou, fui tentar ser dono de banda por um tempo ainda, né? E aí não deu muito certo, tal, não foi legal, porque a gente... Ali no Coab, ainda me lembro. Foi eu, o Júnior, o Nilton, né, que tinha um nome artístico Jack, que ele tocou com Pintacuia durante anos, a banda Pintacuia, veio embora, e a gente montou um trio, assim, meio parecido com uma banda aí que tinha conhecido aí, e a gente montou só no teclado, a gente não tinha, né, bateria, mas, cara, era pancada. Né, a gente já tinha melhorado 2 anos e meio, né, com essas bandas aí. Meu nível musical tinha melhorado. Não tinha virado um músico assim, pancada, né, mas tinha melhorado muito, produzido. E aí não deu muito certo. Conheci o Louro Rodrigues, né, grande amigo meu também, que tenho contato até hoje. Aí ele tinha um grupo, praticamente ali foi uma das minhas últimas tentativas, foi o grupo Celebridade. Um grupo muito conhecido na cidade, de samba, onde a gente gravou CD, produzi os caras, gravei o CD banda? Deles, o último grupo de pagode que depois eu depois que eu larguei, foi quando eu saí, aí passamos ali 2 anos juntos ainda, eu acho que 2 anos ou 1 ano, ganhamos um festival que o Leandro Learte fez aqui, mestiço, com uma música, composição do Louro, né, e aí foi quando eu saí, entrei, ainda fui para a estação do trem, toquei ainda nos carnavais ali, né, fora de época ali do Maria Fumaça, um dos últimos, muito, ó. um dos últimos que eu toquei, e com o baterista, o Daci. Sim. O Daci, a gente se reencontrou depois de anos de ter tocado na banda Riego, a gente se encontrou ali para tocar. Quem tem a nossa idade aí um pouquinho mais vai lembrar, né, cara. Dessas bandas todas aí, eram as bandas que faziam sucesso. Dali da estação do trem, foi quando eu fui para Banda Agitos. E aí na Banda Agitos ali foi meu processo, eu passei na Banda Agitos lendo a Bíblia, viajava com a Bíblia. Aí comecei a ser aquele cara chato que a gente começa a ser, né? Aí comecei a ser profissional mesmo. Aí é que eu falo para vocês, cara, que a Bíblia diz que a mulher sábia, ela edifica a casa, e a tola, ela destrói com as suas próprias mãos. Uma mulher, ela pode destruir a vida do homem. Jezabel, um exemplo disso. Mas uma mulher, ela pode levantar um homem. Transformar. Ser um instrumento de Deus. Foi o que a minha esposa fez na minha vida. Amém. Porque o Álvaro, que era um nada, começou a estudar, se interessou, né? Eu tinha os meus instrumentos agora, eu comprava, comecei a ser profissional, tinha meus violão, tinha meu contrabaixo, coisas que eu não fui lá atrás, eu comecei a ser, entendeu? Comecei a ser profissional, estudar, tirar, produzir. E ali na Agitos também foi uma experiência grande, porque foi uma banda baile que eu trabalhei, então eu tocava tudo, desde flashback, dance,
tocava dance com bateria sampleada, tudo. Foi outra escola, foi uma das últimas escolas que eu passei. E eu comecei a cobrar os profissionalismos, e a gente começa a ser chato mesmo, né, cara? Porque aqui, gente, é onde a Bíblia diz que não tem como você ter pacto com as trevas. Porque não é nem pelo fato eu tô falando nesse sentido que eu chegava, eu brigava com os caras que queriam fazer o que eu fazia antes. Os caras queriam tocar bêbado. Eu disse, cara, toca, depois tu bebe. Chegava atrasado no ensaio, não tirava as músicas, tudo que eu não fazia, que eu comecei a enxergar, eu vi os outros fazendo, então eu comecei a ser o chato, né? Porque na verdade brigando. Tu conseguiu enxergar quem tu era naqueles caras, porque tu não conseguia reconhecer. Na época não tem jeito. E aí vivia só brigando, né, cara? E aí eu ouvia muito, a gente tudo da igreja, só vive brigando, tudo da igreja. Aí eu ficava ouvindo isso era muito ruim. Aí eu falei, rapaz, quer saber? Eu vou sair. E eu tinha um amigo meu, muito... Mas você estava frequentando a igreja? Estava no catolicismo ainda. Ah, tá. Mas praticante mesmo. Praticante mesmo. E de participar, de cantar, não era coreano, mas fazia parte do louvor da igreja. E aí, cara, foi quando eu recebi, aí sim, eu tenho um amigo meu, Marquinhos, que eu chamo cara de cobra, eu brincava com o cara, até hoje eu brinco com ele, cara de cobra, miserável, que era o percussionista da Ivete Sangalo, né? E aí brincar, que ele é percussionista, grande músico também. E aí a gente tocava junto, a gente era muito amigo, a gente viajava, ficava no quarto junto, conversava muito. E ele era um cara até muito mais cabeça do que eu, né? No tempo, conversava, dava conselho, cara, tá doido, ó, tu, sabe? Tu gasta dinheiro com bebida e tal, não sei o quê. Ele dava muito conselho pra mim. A gente trabalhou não só na Agitos, mas em outras bandas. Quando eu tentei ser dono de banda, ele trabalhou comigo. Deu muito conselho, até hoje nós somos amigos, né? E aí um dia eu cheguei pra ele e falei assim, cara, eu não quero mais não, Marquinhos. A gente tava indo pro ensaio de pé. Eu falei assim, eu vou sair, mano, eu vou parar de tocar, não quero mais isso na minha vida não. Chega. Não quero mais brigar, não quero mais sair na minha vida não, mano. Aí ele, tu vai fazer o quê? Sei lá, mano, mas não quero isso na minha vida mais não. E eu falei pra ele bem assim, e tem mais, vai ser hoje que eu vou sair da banda. Cara, nós estávamos... Mano, pensa uma banda muito... Agenda fechada. Não, isso não, porque eu sempre fui profissional nesse sentido aí, por isso que eu te falei. Nesse sentido eu era profissional, eu era um músico do Titanic. Se o Titanic afundasse, eu tava lá dentro. Nisso aí, por isso que eu tô falando. Talvez o que me segurou muito nessas bandas foi esse caráter. Sim. Essa responsabilidade de manter a palavra, de pegar o pino com a banda e não receber e continuar com ela. Ser um músico do Titanic. Muitas bandas estavam afundando. Por exemplo, a banda Riego foi uma que acabou mesmo, porque eu só saí mesmo porque acabou praticamente. Né? Então, foi o que aconteceu. Então, aí, talvez foi por isso que eu fiquei nessas bandas. Não a questão de um caráter totalmente moldado, mas por esse compromisso, por essa responsabilidade, por não ser um mala, de deixar na mão, ter compromisso com saída. E aí ele chegou e falou, que nada, tu vai sair nada, meu irmão, o carnaval tá chegando aí, nós vamos tocar, e a gente era muito vidrado, estudava, né, para fazer boa coisa mesmo. Chegamos no ensaio, mano, eu lembro como se fosse até hoje, tá tocando lá e... Mano, foi um dos melhores ensaios da minha vida. Foi a despedida mesmo ali que eu falo. E a gente tocando, e tocando, e ele lá, mano, só Deus sabia como é que eu tava naquele ensaio. Tocando tudo certinho, os caras viajando, e eita, vamos arrebentar no carnaval, e tal. E eu só, meu Deus, me dê força, porque eu vou falar. Mano, todo mundo alegre, pulando e dançando. Quando chegou, mano, eu falei assim, ó, eu queria falar uma coisa aí pra vocês. Eu não quero mais, tá? Tocar. Eu sei que a banda tem uma agenda para cumprir aí. Eu vou cumprir essa agenda. Mas uma coisa, cheguei pro Edivan, meu amigo, no tempo ficou com raiva, bicho, ficou com raiva durante o tempo de mim, mas graças a Deus, hoje é meu amigão, parceiro, a gente conversa bastante, tem um estúdio aí maravilhoso, quem quiser gravar, né? É BD Produções, Edivan, né? E aí ficou com
raiva. Eu cheguei lá pra ele e falei assim, ó, cara, tô saindo, mas pelo amor de Deus, em nome de Jesus, já tava começando a usar o nome de Jesus. Arrume um baixista até o carnaval, porque o carnaval, eu não quero mais tocar o carnaval. Não faço. Eu não faço. E isso já era ali no começo de final de janeiro, entrado para fevereiro. O carnaval ia ser em março. Já tava na beira já. Tava. Mas eu falei assim, ó, mas não se preocupe. Arranja o baixista, que nem que eu venha para cá de manhã, sair daqui só de noite, eu passo tudo que eu tenho que passar para ele. Se eu tiver que escrever, eu já estava estudando, se eu tiver que escrever, eu escrevo para ele. Se eu tiver que cifrar, eu cifro, passo os detalhes. A gente vem aqui, eu pego o celular, gravo as passagens para ele levar, para ele tirar os detalhes das passagens, dos break. Tudo que você quiser. Eu só não quero tocar o carnaval. Outra, vai passando para ele o repertório da banda, tudo direitinho. Se ele pegar metade, tu leva 2 baixistas para tocar, ele toca a metade da banda na noite, eu toco, tu paga o cachê a metade para ele, metade para mim. Quando tu vê que ele segura a peteca, fala assim, ó, não precisa mais vir não. Foi o que aconteceu, né? Segurou, ele arrumou um baixista, ficou muito chateado, bicho, porque, cara, eu entendo ele. Hoje, quando eu vi, era o dono da banda. Quando eu vi a situação do Rodolfo Abrantes com Raimundos lá, eu falei, cara, isso é chato. E eu não era nem famoso, né, mano? Imagina o cara que era, velho. Eu não era nem famoso, saí de uma banda famosa. Foi muito tempo, né? Fiquei até feliz depois que eles se reconciliaram agora na pandemia. Sim. Cara, fiquei feliz demais, né? 2 amigão que estavam intrigados por causa justamente disso aí, né? Quando eu vi a situação dele ali, eu falei, caramba, bicho, Passei por isso. eu passei, mas só que o dele é muito maior, Não. mano, porque é uma responsabilidade grande. Tu viu que o que o Digão usava, né? Viu que o Digão falava, né? Que ele falava da questão do dinheiro, que ele tinha casa para pagar e tudo mais. Sim. E eu sei como é que é. Então eu me coloquei na situação, entendi o Edivan. Ficou muito chateado. Claro, muda porque por questão de proporção. Ela era uma banda nacional, ela tinha, né, toda uma estrutura, contrato, tudo. Mantinha pessoas, quer mais? Não. Mantinha pessoas e tudo, né? Mas você se viu naquilo ali, você passou por aquilo ali. E aí eu cheguei, cara, pense num balde de água fria que eu joguei em cima de todo mundo que não sai, mano. Ai, até eu ficava. Mano, se fosse o Chaves lá, fazia tchim. Ficava com piripaque lá, velho. Mano, parecia que tinha morrido alguém, velho. Mas por que não? Eu vou sair, não quero saber. Não, mas tu vai sair da banda? Não, eu vou largar à noite, cara. Você não vai ver mais tocando em nenhum lugar. Aliás, deixa eu refazer aqui, eu digo. Se você me ver tocando, agora você vai me ver tocando pro Senhor. E eu não tava na igreja evangélica não, tá? Olha, fala já. Você vai me ver tocando pro Senhor. Na noite, banda, meio secular. Meio secular não, que hoje o que eu falo, mas eu falava no mundão, não. Você vai me ver tocando, fazendo, louvando o Senhor, tal. Talvez isso aí mata um pouquinho mais os caras, né? Aí eu lembro que a menina que cantava com a gente falou, rapaz, bicho, tu não fica aí, que a gente cospe pra cima, às vezes cai. Rapaz, eu cuspo mesmo. Eu quero ver esse curso vai cair no chão, porque eu não vou. Eu não quero mais isso pra minha vida, não quero, e me perdoe aí. Eu vou tocar, vou fazer. Agora é só pro Senhor. E foi um processo, cara. Foi, sabe, a gente trocou durante o tempo, quando chegou o processo sair. Quando saí, tava no tempo do MSN ainda. E aí eu já tava com contato com o pastor Neilson, meu amigo Neilson, que no tempo não era pastor. Certo. E a gente conversando, ele falou, cara, eu falava pra ele, a gente conversava do processo, ele tava vendo que eu tava passando pelo processo de libertação, já tinha ido almoçar umas vezes na casa dele, né, eu fui deixar um dia, acho que ele na Jorge Andrade, ele viu um livro do Augusto Cury que eu tava lendo, e aí ele falou, ei, cara, tá aí na igreja, eu ainda não tá na evangélica não. Eu falei, não, eu tô lendo um livro aí do Augusto Cury, né, massa, cara, que legal, né, sobre os sentimentos de Jesus ali na cruz. Cara, eu acho que eu tenho esse livro ainda, foi um livro fantástico, foi um dos primeiros que eu li, falando do fato de Jesus dizer assim, pai, por que tu me abandonaste, né? Ele explica esse sentimento de Jesus ali. E ele me chamou pra gente almoçar, um dia foi ajeitar o computador dele, beleza. Quando foi um dia que eu saí, eu falei assim, cara, agora, o que eu vou fazer da minha vida? Não tem nada, agora eu tô lascado. Vou ganhar dinheiro com só sei tocar. Tentei dar aula, mano, mas eu sempre falo para as pessoas que tocam aí, que querem dar aula, mano, vai estudar. E eu não tô falando, eu vou falando uma coisa para você com experiência.
estudar. Porque eu já tocava e eu achava que era professor. E quando a gente toca e a gente não estuda, porque uma coisa, o pastor Neilson usa até um termo que a gente diz assim, a gente nunca dá o valor para a professora do pré, mas ela tem uma grande importância na nossa vida. Tanto que eu falo que eu não lembro de muitas professoras minhas, mas a do pré a gente não esquece. É muito difícil alguém não lembrar da professora do pré. Eu lembro da minha, foi muito forte, né? Rapaz. Ixi, olha que vão dizer, eu Senhor Jesus. Mas eu lembro da minha. Não lembro do meu primeiro, não lembro do meu segundo, não me lembro do terceiro, mas lembro da minha. Ana Lúcia, até lembro o nome da minha professora. Do pré. Do pré. Tá, mas por que eu estou dizendo isso? Porque a gente vai ver que a gente vê, eu quero ser professor e tal, lá em cima, né? Você não vê, é muito difícil você ver alguém, principalmente homem, você vê mais mulher no meio do pré, ali daquela, né? Os homens não, lá, inglês e tal, então, professor de faculdade e tal. Sim. Então, a mesma coisa é o músico. O músico que toca, ele não, eu sei ensinar e tal, porque ele acha que ensinar é só mostrar, dizer, a escala pentatônica, blues, não sei o que e tal. E é isso aí, cara. O cara, que é? E aí, quando eu fui fazer faculdade, e principalmente quando eu conheci o pastor Neilson, que ele é professor também, formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, eu fui ter umas 2 aulas com ele. Ele falou, vem aqui, cara, pra gente trocar uma ideia e tal. Porque eu falava pra ele, porque eu fui ensinar, porque aquele menino ali não tem futuro, não. Aqui é aquele músico. Porque assim, o músico que vem da noite, que ele não estuda, ele olha pro músico, ele olha pra qualquer um e diz assim, eu tô falando por mim, tá? E eu vi muitos assim. Isso aí tem futuro, não, rapaz, procura outra coisa pra sua vida. Quando eu fui estudar com o pastor Neilson, nesse processo de libertação. E qual é o motivo real desse sentimento das palavras? De quê? De expressar isso aí. Vai buscar fazer outra coisa na vida. É porque é o que eu acabei de falar. Tocar é uma coisa, ensinar é outra. Os fariseus eram mestres. Eram mestres. Entendeu? Ali na prática da lei, na execução, de fazer e tal, de sacrificar. Parabéns. Parabéns. Mas ensinar como Jesus, de deixar as pessoas maravilhadas, de falar com autoridade, aí é que está as questões. Então, eu fui ver que você precisa aprender a ensinar. Então, quando você vai para a faculdade... basicamente sim, você precisa aprender para ensinar. Exatamente, porque você toca, mas você precisa ter uma didática. E você precisa entender que nem todo mundo aprende igual. Cada um dentro da sua dificuldade. Sim. Todos os grandes homens que fizeram história na vida, eles foram menosprezados pelos seus professores. Einstein, o Disney, Walt Disney, todos, vai ler a história dele, todos eles, os professores, esse menino não tem futuro não. Joga fora. Joga fora, esse menino tem, sabe, todos os grandes homens. Todos os grandes homens eles foram, sempre olharam. Por quê? Então você vai ver que existe um processo, nem todo mundo aprende igual. Sim. Existe um processo. Então foi isso que eu aprendi. Aí foi quando eu fui fazer faculdade, eu estudei e comecei a me profissionalizar nesse meio acadêmico da música. E aí minha vida mudou, cara. Aí foi quando eu tinha um projeto na Igreja Católica, já não ia mais ninguém e tal. Eu sei que aconteceu tudo que eu saí, eu acabei saindo. Da Católica. E aí um dia... Chegando perto do retiro de carnaval de 2011, a gente conversando de noite no MSN, é o novo MSN, chegou? É claro. Aí o pastor Neilson, que tempo não era pastor, falou assim, rapaz, nós estamos indo para um retiro numa igreja lá em Paraná, tá a fim de ir não? Eu disse, bora, na hora. Vou, mas se não vou. A gente vai ministrar uma peça, estou precisando de alguém para tocar comigo, que não quer ir tocar, vou. E aconteceu um grande detalhe lá que eu já estava aprendendo a tocar algumas músicas evangélicas e tal. E aí ele chegou e disse, rapaz, agora lascou, só um menino que ia tocar violão e cantar não vai mais. Só eu canto. Eu tenho uma pastinha ali e tal. Eu cantava na noite, que eu trabalhei durante um tempo também na noite, fazendo barzinho. Foi. Trabalhei um tempo com justamente esse voz meu amigo violão. Tocando carrom, voz, violão e carrom. Saxofone, cara, era massa, era trio, era eu e ele. E aí ele falou, legal, mostrei o repertório, disse, cara, olha, a música que a gente toca, beleza, deu tudo certo, cheguei lá, eles tinham uma peça de teatro, cara, eu ministrando a peça,
Deus falando comigo, foi um processo ali e tal. E aí um dia nesse, sabe, sai, entra, não sai, entra, não sai, eu esqueci de falar, a minha cunhada estava voltando para a igreja, e eu lembro que de noite já orando, né, que eu não rezava mais, eu tive esse entendimento, orando, falar assim, Senhor, mas se eu Não sair, era mais uma retórica ali com se Jesus. eu largar, como é que eu vou ser, pai? Eu só sei fazer isso. Como é que eu vou viver a minha vida? Como é que eu vou me sustentar com minha esposa, que está comigo agora, minha casa? Como é que vai ser? Aí um dia, na rede, na varanda da minha mãe, que eu estava morando já atrás, na casa da minha mãe, a minha cunhada sentada assim, ela é muito usada no profético, né? Aí ela chegou e falou, cunhada, eu queria te falar uma coisa. A esposa do meu irmão, né? Assim, cara, Jesus fala que é para tu aprender a confiar nele. Você precisa confiar nele. Eu não sei porque que eu estou te falando isso, mas ele disse assim, ó, confia. Confia. Tem medo não. Eu não sei porque eu estou te falando isso, mas o Senhor quer que eu te fale isso. Ele quer que tu confie nele. Cara, parece que eu estava pensando assim, até brincando no momento que eu estava ali, só a bruxa. Eu estava me convertendo, né? Tu leu a minha mente, foi? Eu nem sou Saul, não estou consultando ninguém. Eu não estou nem falando alto aqui. Não, mas eu não tinha um entendimento para isso ainda não. E aí foi quando acabou, aí eu fui convidado por ela para a igreja, e aí foi esse processo de libertação aí, saí, cara, e aí foi. Eu lembro que toda vez nos encontros, quando chamavam, ei Jesus, quer aceitar Jesus? Eu aceitei Jesus um monte de vezes. Aí foi quando eu me batizei, minha esposa foi para o encontro também, foi um tempo muito bom, porque foi o tempo que Deus preparou ela também para me confessar algumas coisas que precisava confessar, consertar. Foi o tempo que a gente se perdoou, foi o tempo que a gente se consertou, a gente se batizou juntos, né? E aí a gente casou, e logo que a gente casou, ela engravidou. Mas ela já era da igreja evangélica, era convertida. Aí, não, foi o processo, ela viu, né? Tá. Foi comigo junto. Sim, sim. Foi no processo junto comigo, né? Foi no processo junto comigo. E aí, cara, aconteceu uma coisa legal. Um amigo meu, Cláudio, estava com uma empresa, me ofereceu um trabalho lá e disse, ó, cara, eu não posso assinar a tua carteira, estou começando agora, realmente. E eu era amigo dele, ele meu amigo, né? Falei assim, ó, tu me ajuda que eu te ajudo, te dou um salário mínimo, se tu conseguir vender, consertar algumas coisas aqui, te dou uma comissão de tanto e tal. E ali, aquela empresa foi muito massa, que ali eu lavava banheiro, né, e tal, limpava. Muitas das vezes eu chorei ali, né, Deus falando comigo, falando assim, meu filho, era para você ter feito isso lá atrás. Mas você vai fazer aqui agora, sabe? Pensando, minha esposa, ai, moço, sai daí, só para tu receber só isso. Eu falei, não, eu preciso disso. Eu preciso disso, eu nunca vivi isso e eu preciso ver isso agora. Foi o tempo que eu vivi e tinha passado no concurso. Aí passei em 2 concursos. No primeiro venceu, não chamou, aí fiz o segundo, passei de novo. Aí estava para vencer, ele prorrogou para 4 anos, fui chamado no segundo tempo Os 49. Não é nem 47, tempo, foi 49. Aí, eu lembro como se fosse hoje, já estava na igreja, batizado. Minha esposa tinha acabado de dizer que minha filha vinha nascer. E minha cunhada me ligou. E isso, meu irmão também não era convertido, minha cunhada lutando por ele também. E ela falou, cunhada, tu viu aí? Eu falei, o quê, rapaz? Eram umas 2 horas da tarde, umas 3 horas. Tu foi chamado, concurso. Cara, foi que legal. Fiquei assim meio extasiado, cara. E as coisas foram acontecendo assim, uma atrás da outra, assim, ó. E quando foi que tu definitivamente se encontrou mesmo com Jesus? Já em 2012. 2012, quando eu fui pro encontro, eu já estava congregando na igreja metodista. Tá, mas aí tu falou que foi pro retiro, né? Aí tu saiu um pouquinho. Não, o retiro eu fui porque eu tô tentando fazer rápido aqui. Entendi. O retiro foi em 2011 ainda. Quando eu não fui pro carnaval. Entendi. Entendeu? Quando eu fui pro carnaval. Eu não fui pro carnaval, fui pro retiro, isso aí tudo aconteceu. Mas esse processo de 2011 todinho, eu ainda estava no processo ainda de libertação. Quando eu entrei em 2011,
aliás, 2012. No início de 2012 eu já fui para o retiro da igreja onde eu congregava. Certo. Ali foi um tempo maravilhoso com o meu pastor Alencar, que hoje está na glória, né? Nesse período aí foi onde tudo aconteceu. Aí onde tu se batizou em 2012. a minha esposa foi para o encontro, e aí a gente se batizou em 2012. 2012 Juntos? foi um ano. Juntos, nós se batizamos juntos, ela foi para o encontro, ela engravidou, eu entrei no concurso. 2012 foi um ano assim, de muitas Histórico. coisas. Tanto que eu lembro que ministrando um dia canção num seminário de discípulos, de treinamento de discípulos e mestres. Acho que é esse o nome do seminário. Eu louvando lá, cara, veio assim na minha mentalidade, eu caí, comecei a chorar. E eu lembro como se fosse hoje, quando eu orava, esse ano de 2012. Foi um ano muito abençoado, assim, muitas coisas. Eu lembro que eu orava assim, eu falava, Senhor, eu sei que o tempo vai passar, as outras dificuldades vão vir, o inimigo vai tentar apagar tudo isso que o Senhor fez. Vai tentar me trazer lembrança do Egito e fazer com que eu ache que o Egito era melhor. Tentar Mas quando isso retroceder. acontecer, Pai, não me deixe acontecer tudo que o Senhor tem feito hoje. Eu lembro como se eu orasse dentro do quarto e eu falasse assim, Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito, está fazendo e vai fazer. Foi um processo assim, um ano de 2012 maravilhoso. Foi um processo onde eu me firmei mesmo, né? Me batizei, fiz tudo que eu tinha de fazer, eu fiz. Tudo, né? Comecei a me envolver no louvor da igreja, né? Mas eu quero dizer que não foi fácil. Não foi fácil porque muitas das vezes, para me beber, quantas vezes eu chorei e falar, ô Senhor, eu não vou, se eu parar de beber eu não vou ser alegre, se eu largar a noite, se eu parar de tocar eu não vou ser feliz, sabe? É porque, assim, na verdade isso daí, Álvaro, é coisa que já está impregnada na gente. Porque a gente acredita que a bebida é uma forma de felicidade. Pelo fato, não é nem de a gente... não é nem que não é que nem que a gente queira fazer. É porque a gente acha que necessita disso. Não é uma questão apenas de querer. E que faz parte, né, da felicidade. Sim, se né? você não fizer Eles, aquilo, parece que faz parte. né? Parece que... Eu me lembro, assim, bem rápido eu me lembro da época que, tipo assim, o time ganhou, vamos beber para comemorar. Pois o time isso perdeu, aqui é doido, né, velho? vamos beber para apagar as mágoas. Se o cara tá feliz, ele bebe. Se ele tá triste, ele bebe. Se ele tá... vai entender, né, velho? Vai entender. Aí se a bebida é alegria, por que ele bebe quando tá mal, né? Vai entender. Pra você ver como é que o diabo confunde a cabeça da gente, né? É complicado, é complicado. E eu sei que foi maravilhoso, cara. E foi o processo. E nós estamos aqui até hoje para a honra e glória do Senhor. Em quantos anos, então? 2011. 2011, né? Eu falo que a minha convenção foi 2011, né? Então tem 11 anos. 11 anos. 11 anos. 11 anos na caminhada com o Senhor aí, né? Graças a Deus. Com muitas lutas e batalhas. E vou te dizer uma coisa. Não tive problema. Eu até brinco com alguns amigos meus que já tentaram vir e voltaram para a noite, né? Fala assim, cara, quem já pisou verdadeiramente no Santo dos Santos e teve um encontro com Jesus verdadeiramente, ele não sabe viver em outro lugar. Ele não sabe. Eu falo, hoje eu tento viver o meu profissionalismo para o Senhor. Eu lembro que o Senhor me tratou muito na questão musical quando eu cheguei dentro da igreja. Sim, é né? normal. Tratou muito, porque a gente chega querendo trazer o mundo para dentro da igreja. Você tá cheio de bagagem. E aí você vai pegar outro... Cheio de mania. Por isso que eu sempre digo que músico bom, é muito difícil ele ficar dentro da igreja. Eu falo assim, existe grandes músicos evangélicos. Não, beleza, eu respeito isso, realmente. Mas onde eu ando, eu não vejo isso, não. É porque a gente vê músicos bons em igrejas grandes. Eu não vejo, eu tenho umas quebradas para ali, que faltam uns violonistas, entendeu? Sim. E eu não vejo uns músicos bons ali, não, viu?
Então eu sempre digo isso pros outros. Eu falo músico bom assim, o top que vem. Nessa hora eu nem falo mais nada aqui. Não, eu digo... ainda tô nesse processo até hoje. Não, é por isso que eu digo, porque é muito fácil a gente olhar por exemplo, eu vejo esses grandes músicos, essas grandes igrejas, e tem que ter mesmo, porque é a multiforme graça do Senhor. Sim. A Bíblia diz que todos, a igreja de Laodiceia era uma igreja muito rica. Sim. E ali existia uma igreja, por mais que naquele momento Jesus dissesse que não estivesse dentro dela, mas alguém pregou, e para ter uma igreja ali, alguém aceitou. Foi por isso que Jesus disse, ó, eis que estou à porta e bato. Se alguém, ele não falou se é a igreja, falou, se alguém aí dentro abrir, eu entro. E saio com ele, ele saia comigo. Então por isso que eu digo que a gente usa muito esse versículo pro pessoal, que também pode. Mas Jesus está escrevendo para uma igreja. Sim. Ao qual ele disse que ele não está dentro. Carta, né? É uma igreja. Pois é, ele não está. Então ele diz assim, ó, se alguém abrir, eu entro. Então eu sempre digo que dentro de uma igreja, só basta alguém abrir o coração, só basta abrir, que ele entra. Toda a história da igreja, todo o período de frieza da igreja, sempre houve grandes homens que Deus usou para avivar ela. E não foi muitos. Eu falo assim, foram homens que foram usados por Deus para avivar muitos, através de sua história. Nós temos um exemplo disso na nossa denominação, John Wesley. Sim. Eu gosto de contar sempre a história de John Wesley, que eu amo contar essa história quando eu vi pela primeira vez. Eu sou metodista, eu digo assim, de coração, por causa que quando eu leio a história de John Wesley, eu fico fascinado pela história de John Wesley. Sim. Né? O tanto que ele foi usado, né, cara, por Deus. Eu sempre conto essa história que eu ouvi, inclusive dos adventistas, né, cara. Adventista estuda John Wesley, às vezes até mais que a gente, né, que é metodista. E ele conta a história ali que um dia, um seminarista, né, estudando para ser pastor, um dia vai visitar a casa de John Wesley lá, né, na Inglaterra, fazendo uma excursão, que nem quando a gente ia pra Coca, é o novo, tu foi pra Coca quando era criança. Eita. Meu amigo, nós somos a geração do passeio da Coca. Passeio da Coca, eita, é o novo. Pois é, ó. Aí aquele seminarista foram visitar a casa de John Wesley na Inglaterra ali. Chega lá, e ela aqui é onde John Wesley, onde não sei o quê. Aí foram no quarto de John Wesley e disse que viram um tapete, e ali naquele tapete viram umas marcas assim, né? E aquele seminarista falou assim, rapaz, que marcas são aquilo dali? Ele disse, ali é a marca dos joelhos de John Wesley, onde John Wesley orava. Eu sei que acabou a excursão dentro daquela casa, e todos os seminaristas foram para dentro do ônibus. Quando o professor foi fazer a chamada do seminarista, faltava um. E disse, espera aí, gente, que eu vou lá dentro para ver se ficou alguém lá. E aí, quando ele chega lá, ele encontra aquele seminarista que tinha feito a pergunta em cima daquelas marcas onde John Wesley orava, com os olhos fechados, e ele dizia assim, faz de novo, Senhor, faz de novo. Quem era esse seminarista? Nada mais, nada menos quem? Billy Graham. Você vê quem John Wesley influenciou. A resposta dele. Então, eu sempre digo isso para as pessoas, né? Esses dias eu estava ali conversando com os amigos meus, passei numa rua que foi uma rua onde eu vivi, e eles chegaram para mim e falaram bem assim, olha, eu acompanho as tuas lives, olha, eu assisto tuas lives. Eles brincam. As pessoas da igreja católica onde eu congregava, às vezes chama, eu tenho o meu padrinho, que eu considero que foi meu padrinho de crisma, né? Uhum. Fui na reafirmação de votos que ele fez com a esposa dele. A minha mãe casou também, né? Que a minha mãe era viúva, casou, fui lá. E quando eu chegava lá, as pessoas diziam, cara, você é diferente, você vem aqui, você não briga, você seguiu outro caminho, você tem sua questão, mas você não menosprezou a gente. Eu falei, não, cara, eu acredito que é o Espírito Santo. Falando nessa questão de amizade, Álvaro, como que foi, assim, depois que você abriu mão de fato, né, da noite, abriu mão da música, abriu mão de alguns certos costumes que você tinha, né, aquela tua rotina de vida que era comum para você, como é que foi lidar com isso? Foi diferente, né, cara? Foi diferente. Para mim, eu falo ali que pelo fato de ter me convertido lendo a palavra de Deus, lendo a Bíblia,
né? Tem gente que brinca de tocar, eu brinco de ler a Bíblia, né? Todo ano eu brinco de ler a Bíblia, então eu sempre brinco. Que não quer dizer nada, tá, gente? Você tem que praticar, né? Então só ler não adianta. Mas a minha brincadeira favorita passagem, de todo ano... é uma ano... Bíblia ambulante, tá? Não, pois é, mas é porque eu brinco de ler a Bíblia. A minha filha, pai, tá lendo a Bíblia, é direto, é uma coisa que é minha, tá, gente? Não é uma coisa, eu creio que são dons, né, que são dados. Leitura não é dom não, tá? Leitura vai ler, viu? Mas eu tô falando assim, de querer, de fazer gosto, parte, né, do gosto. tem, né? Então, eu gosto. Então, Deus me preparou para isso, fez eu entender muitas coisas. Eu consegui levar um amigo meu para o encontro, né, que Entendi. até hoje... tem uma amiga minha, a Josi, né? A Josi se converteu primeiro do que eu, né? A Josi hoje congrega na Presbiteriana Renovada. Esse dia estava até no casamento dela. Amigos que a gente viveu aquele processo ali e eu hoje tenho a oportunidade de viver uma alegria, uma verdadeira alegria em Cristo com eles, né? Mas lógico, a gente sabe que teve muitas pessoas que ficaram e acaba se afastando mesmo, né? Acaba se afastando porque é inevitável, porque tipo, o que eu vou conversar com alguém que porque eu era um cara que todo palhaço é triste, então eu era o cara que todo mundo queria ter no meio. Então, o cara chama o Álvaro, então, além de tocar, tá ali com outros amigos meus, além de tocar, pelo fato de as pessoas quererem que eu tá por ali porque tocava cavaco, ainda toco, né, enrolo, mas toca ali. E fazia, então a pessoa queria. E mais que eu era um piadista, né, até hoje conto piada, graças a Deus. Elas se converteram, tá, gente? As piadas são convertidas. Vamos fazer um stand-up aqui, então, né? Pode fazer, que a gente tenta. Ainda bem que não tem ninguém para rir, aí, rapaz, a gente então conta piada. Olha aí, tá vendo? A gente converteu as piadas. Então, eu era o cara que todo mundo tava ali, a gente contava piada, ria, todo mundo tava junto ali. Mas era principalmente os tipos de piada que faz parte do contexto. Sim. As conversas que faz parte do contexto de uma pessoa solteira que não tem Deus. E mais a bebida, o cigarro. Andei no meio de muita gente também que usava droga, infelizmente. Graças a Deus. Eu não fui para esse lado, né? A única droga que eu cheguei a fumar um cigarro porque comecei a fumar com aquele costume daquele cigarro velho preto lá, né? Aquela brincadeira de que não vicia e foi da primeira tragada que ele viciou, né? Mas eu passei 1 ano e meio, 2 anos não vou fumando. não vou me apaixonar. Acabei fumando, mas droga, assim, graças a Deus não, né? Não tive nem curiosidade de experimentar. Mas aí o Senhor me libertou desses vícios, né? E a gente continuou. E aí hoje eu tento manter um contato, a gente às vezes fala, conversa, mas o que eu acho legal é isso, cara, sabe? É porque essas pessoas que verdadeiramente eram meus amigos ali naquele tempo, hoje me respeitam e, né, esses dias agora eu estava vindo de um culto lá da Zona Leste, de um centro de reabilitação, Sol da Justiça, e aí eu falei que cara, vou passar aqui na rua para ver se eu encontro os meninos. Aí passei lá, encontrei na casa da minha amiga Rai lá, até tirei uma foto, botei, né, lá dos amigos que encontrei, estavam lá bebendo e tal, mas parei, sentei lá, conversei um pouco com eles, e eles começaram a procurar, cara, que obra que tu faz, cara, do centro de reabilitação, isso que você tá falando do lance da rede social, você vê, parece que não. Sim. E aí você vê, aí eu disse assim... Na verdade, é aquele pessoal, não comenta, às vezes nem compartilha, às vezes nem curte, mas tá de olho. Mas tá vendo. Isso tem acontecido comigo ultimamente. E eu falo isso, que isso é tão importante, cara, sabe por quê? Porque o cara fala bem assim, tinha um missionário que fala assim, cara, toma cuidado. Porque parece que não tem ninguém olhando você. Alguém no sentido assim, não de te ver, mas alguém assim daquela galera que andava contigo. Ele falou assim, toma cuidado. Porque você pode ser a decepção ou você pode ser a inspiração. Talvez um dia você vai se espantar com alguém, vai chegar, cara, eu te acompanhava, eu via isso. Então, eu passei com esses meus amigos lá, a gente conversou, a gente brincou, lembro de algumas coisas, das doideiras. E a gente tirou uma selfie, tirou uma foto junto lá e falou assim, rapaz, de todos aqui que a gente sabia que ia casar era o Álvaro mesmo. O Álvaro ia seguir essa vida aí, eu sabia que ele ia seguir essa vida, dizendo. A gente começou a comentar sobre algumas tragédias tristes que aconteceu de pessoas que chegaram a tirar a vida, né?
e a gente começou a conversar, eu tive a oportunidade de falar, né, ali, de uma certa forma, da vida, da criação, né, de uma forma para eles entenderem sobre o fato de você servir a Deus e de você não servir, do fato de uma criação, da falta de uma paternidade, não só de ter um pai presente, de uma mãe, e a gente falando dessas pessoas que chegaram a tirar suas vidas, né? Então, olha só, para você ver aquele processo. E no fim tudo leva para Jesus. Tudo leva para Jesus. Tudo vai para a cruz. Aí eu falei, gente, eu tenho que buscar minha filha que está bem aqui no meu irmão, já vai dar meia-noite. A minha esposa também, eu tenho que buscar ela. Foi muito bom. Cara, que massa, vem aqui, cara. Eu disse, ó, gente, eu não bebo mais não, mas faz um almoço aí, faz um churrasco que a gente vem aí, sabe? A gente Me vai. avisa que a gente vai junto. Aí eu falei para eles, e eles, cara, que legal, cara, que massa esse trabalho. O fulano aí, eles viram a foto de um amigo nosso também que está se tratando no centro de reabilitação, e fala, que legal, cara. Tomara que ele se mantenha firme, forte. Então, cara, a gente só precisa viver, porque às vezes a gente quer falar muito. Tem um momento de falar e um momento de ensinar, mas tem um momento que é aquilo que eu falei. Eu ouvi essa outra frase desse grande missionário que eu falo que é grande também mesmo, né? Pedro Borel. Pedro Borel, um missionário que fez. Ele ficou conhecido como Pedro Borel. Hoje ele não está mais nem no Borel, né? Ele tinha uma missão no Morro do Borel e ficou conhecido como Pedro Borel. Ele dizia bem assim. Eu até guardei essa frase, ele dizia assim, chega de frases faladas, nós estamos precisando de frases encarnadas. Exato. Por quê? Porque foi exatamente, no princípio ele era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E o verbo se fez carne. Então, parou de ser só uma palavra. O verbo se carnalizou. Se tornou carne, veio nos mostrar, se fez carne e veio nos mostrar como ser verdadeiramente. Ele não só era, mas é. Pois é, eu estou falando no sentido, né, da palavra, mas não, ele é. Ele parou de deixar o era. Pois é. Ele passou a ser o é. É. Entende? E agora... Isso, e aí ele vai vir. Eita, glória. Entende? Ele deixou de ser o era, cara, porque ele era só o Deus conhecido. Foi massa. O Deus falado. Sim, hoje ele é o Deus vivido. Então, onde eu chego, muitas das vezes eu comento com essas pessoas e falo, e as pessoas falam, cara, que legal esse trabalho que você faz. Assim, assim, assim. Então, tem pessoas que estão vendo o nosso trabalho, né? Eu quero dizer assim, eu sei que é muito difícil, porque nós criamos uma barreira, né? O ser humano, eu falo ser humano, a gente olha para a religião como um time de futebol. Eu sou Flamengo, eu sou São Paulo. Nessa hora, Álvaro, eu costumo dizer muito da cultura que foi impregnada dentro das igrejas, né? Exatamente. Infelizmente. E aí eu digo o seguinte, eu sou católico, aí isso já se estendeu até para nós, evangélicos, né? Eu sou metodista, sou presbiteriano, sou assembleia, sou pentecostal, sou... Então a gente acaba, o ser humano ele acaba dividindo aquilo que Deus une, né? Tinha um cara que ele falava algo fantástico, que quando eu enxerguei isso na Torre de Babel, eu achei fantástico, cara. Que tem coisa na Bíblia que eu leio, gente, mas de vez em quando eu brinco assim, gente, brincando, tá? Miserável, como é que ele conseguiu ver isso que eu não vi? E aí, cara, eu vi o cara fazer algo fantástico. Se você não viu, você vai ver agora. Na Torre de Babel, é o único lugar aonde o homem se une para desobedecer a Deus. Ele se une. A gente sabe que é Nimrod, que está ali por trás. Ele é considerado o primeiro rei ali e tal, porque ele era um forte, valente. E a gente sabe que é ele. Mas tu pode ver que a fala de ele levar aquela galera era justamente a fala de Deus, no princípio, criando o homem. Façamos o homem conforme a nossa imagem. A quem enviaremos? Nimrod usa isso na Torre de Babel. Juntamos. Vamos fazer uma torre que alcance até o céu. E vamos ser famosos. Ali ele usa o coletivo no uno. Ele usa ali uma unidade de pensamento. Ele não fala, e eu serei.
nós seremos famosos e vamos ficar conhecidos. A Bíblia diz que Deus desce, é um lugar que eu vejo a cabeça de Deus, a Trindade trabalhando ali. Porque a Bíblia diz que o Senhor sai e fala algo fantástico. Isso a gente tem que pegar e aprender. O homem tem só uma língua. E eles se uniram para fazer isso. E eles fazem isso agora. Se eles fizerem coisas grandiosas amanhã, ninguém vai impedir. Aí ele usa a mesma frase: desçamos e confundamos. O homem se uniu para desobedecer a Deus, porque foi crescer e multiplicar. Ele disse: não, vamos ficar aqui. Aí Deus: vamos confundir eles e vamos espalhar eles. Espalharam em toda a terra. Foi ali onde houve a língua dos homens trocadas. Mas esse pastor trouxe algo fantástico. Ele disse assim: aí mais para frente, vê alguém que morreu na cruz e subiu, sentou aos céus, enviou o Espírito Santo, caiu no dia de Pentecoste. E aquele povo que agora era espalhado, agora conseguia de novo, em uma só língua, ouvir o Evangelho de Cristo. Novamente, Deus unificou. Foi a oração de Jesus lá em João 17. Ele fala assim: que para que eles sejam um, assim como eu sou um contigo, nós seremos uma unidade. Então, hoje nós estamos tentando fazer isso. Nós estamos tentando dividir aquilo que Deus uniu, né? Então eu costumo dizer: vivam. É forte, né? E é forte isso. E a gente precisa simplesmente ser, cara. Álvaro, e desde quando que tu começou assim a ser usado para pregar, né, a desenvolver os trabalhos na igreja e tal? Cara, sabe onde isso veio acontecer? Na pandemia. Ah, foi? Porque é o seguinte: lembra do músico que vem da noite e ele precisa ser quebrado, sim, passar pelo processo de entender que ele precisa estudar para ensinar? É a mesma coisa. Eu li a Bíblia, era um cara muito leitor contínuo e tudo, conhecia muito, ouvia muita pregação, então a gente sempre se acha, né? A gente acha que prega e tal, e faz tal. E eu até tentei pregar algumas vezes, mas é aquela papagaio, né? Aquela coisa sem unção. Sim. Aquela coisa só de pregava, tal, com contexto, mas ninguém se convertia, ninguém aceitava Jesus. Porque palavra sem o Espírito, sem a vivência, e eu vivi isso durante um tempo. O Senhor me levou um pouco antes da pandemia a viver algumas coisas muito dolorosas que eu vivi, inclusive com a morte do meu pastor, né? Do meu pastor, o pastor é meu primeiro pastor. Deus me ensinou algumas coisas. E nesse processo foi muito doloroso, eu comecei a compreender algumas coisas. E eu lembro que na pandemia, eu sempre digo o seguinte: quando eu quis pregar, não tinha portas abertas. Hoje eu não procuro. Hoje acontece. Poucas pessoas sabem. Você conhece Crônica de Nárnia? Não. Poucas pessoas. Crônica de Nárnia tem 3 filmes. Se você já assistiu o do Leãozão lá, aqueles do guarda-roupa... Não assisti nenhum, que eu não gosto de filme. Então assista, fantástico. Esses 3 livros viram filme, né? São 3 filmes. Esse livro é um livro de C.S. Lewis, que virou filme. E é o Evangelho ali. E o leão, que é o Aslan, ele ali simboliza, assim, de uma certa forma, como o C.S. Lewis era um cara crânio, né? Ele usa a forma ali de falar o Evangelho. Só que existe no segundo filme, quando tem um rei, que são vários reis ali em Nárnia, né? Ele chega, ele compreende o erro dele, tudo aonde ele errou e tal. Na hora que o Aslan vence lá os inimigos, né? E os reis, que é os 4 irmãos, os filhos de Adão, de Eva, né? Os filhos de Eva e filhos de Adão, eles se prostram diante de Aslan lá, né? Porque Aslan ali representa Jesus. Tanto que ele vai... Eu não vou contar, cara. Você assiste filme fantástico. Lê o livro, que o livro é fantástico. Você que assistia a Crônica de Nárnia achava que não era um filme gospel.
totalmente contando com histórias, como é que a gente diz, mitológicas, né? E aí, o que é que acontece ali? Ele se prostra. E o único rei que não se prostra é justamente aquele que fazia parte daquele mundo. E ele, aliás, ele não levanta. O Aslan fala assim, levante reis e rainhas de Nárnia. E ele fica abaixado, ele não levanta. Aí o Aslan fala bem assim, levante todos os reis. Aí ele, eu não consigo. Mas por que você consegue? Porque eu não estou preparado. Aí o Aslan fala assim, é por isso que eu sei que você está. Por que eu pego isso para mim? Porque enquanto o homem achar que está preparado, é na tua fraqueza, Deus nunca vai usar. Que eu te faço fotos. Deus nunca vai usar. Quando ele tiver certeza, porque eu sei, nesse período de pandemia, quantas vezes eu tive sentado na cama e eu tive a compreensão de achar que eu não era nada. Mas só respondendo já, cantando já. Nesse processo que essa música vai dizer, foi quando eu comecei justamente a pregar. Porque quando eu fui para o centro de reabilitação, quando eu conheci a obra, aí foi. No tempo de pandemia as igrejas fecharam. Muitas pessoas não saíram mais por medo. Eu continuei fazendo a obra, eu ia toda segunda-feira para o centro de reabilitação. E adivinha, só tinha Álvaro para pregar. Chegou um tempo que eu pregava, mano, que eu queria alguém para me ajudar lá. E quando eu vinha embora no carro, o Senhor disse assim, não era isso que tu queria pregar, agora tu vai pregar até tu não querer mais. Até eu pregava, mano, que eu já tava, o Senhor, tá bom, desculpa, perdão. Então foi dali que começou. E aí, né, Álvaro, cara, muito obrigado, mano. Eu que agradeço. Foi um prazer imenso, como todas as vezes, falar com você, conversar com você, tirar esse tempo, né? Eu assim que eu pensei, eu senti no desejo do coração muito grande de convidar você. E deu tudo certo, cara. O senhor teve, eu não vou nem falar senão que é porque a gente não entende. Lembra que eu tinha um compromisso. Sim, era para estar em Rio Branco, né? Eu não gosto de falar, gente, porque pode dar impressão, né? Mas não, a cidade, não tem impressão nenhuma. Não, a impressão cara. Que eu falo assim, porque a cidade está toda debaixo d'água. Sim. A cidade que eu ia estar lá para ministrar o encontro, que é Itarauacá, lá no estado do Acre, lá. Está debaixo d'água, né? Então foi cancelado o encontro. Eu ia estar indo para lá para ministrar com o pastor Rogério, um grande pastor. Inclusive, ele até falou para mim: olha, eu vou achar um jeito lá de a gente fazer, eu de lá e tudo aqui. Mas a gente vai fazer. Falei, não, beleza. Porque qualquer coisa entrar no Acre, lá em Rio Branco, a gente ia fazer, de qualquer jeito a gente ia fazer, né? Pois é, mas assim, Álvaro, muito obrigado pela tua disposição, obrigado pela tua história, né? Mas Álvaro, muito obrigado, mano, Deus abençoe tua vida poderosamente. Hoje é o testemunho, uma história para a glória de Deus, e eu convidei esse homem de Deus, Álvaro Ramalho. Glória Quantos anos, Álvaro? É a minha idade? É. Agora que eu tô fazendo 11 de convertido. É porque eu morri, né? Quando me batizaram eu morri, aí eu nasci, e agora eu tô com 11. Não, eu tô com 38 anos, gente. Álvaro, 38 anos, 38. É casado, musicista, é pai, evangelista, pregador, profeta, cantor. Gente, ele tem muitas qualidades e ele tem usado tudo isso para a glória de Deus. Glória a Deus. Álvaro, muito obrigado, irmão, pelo seu tempo, obrigado pela sua disposição. Conte conosco, você sabe disso, que a gente está à disposição, né? Quero mandar um abraço para todo mundo, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Deus abençoe a vida de vocês aí. Compartilha, marque aí alguém que precisa ouvir esse testemunho aí. Sim, sim. E também acompanha, procura aí meu canal no YouTube aí, Álvaro Ramalho AR, #AR, que fica mais fácil para separar, porque Jesus fez isso também, né? Não vou nem começar, não, senão a gente vai começar, né? Tem muito Simão, tu vai ser Pedro, Cefas, né? Barnabé, José, tem muito José, vai ser Barnabé. Então procurei Álvaro Ramalho, #AR, meu canal no YouTube aí, tá bom? A gente tem alguns vídeos, algumas pregações lá, mostra os projetos, né? Que a gente tá aí na caminhada, sim, né? Sim. Evangelismo de rua, os projetos que eu tinha evangelizando através do samba, as igrejas, o centro de reabilitação, a gente está visitando. Se você quer conhecer o canal, chega lá, compartilha, divulga, tá bom? Você vai estar conhecendo um pouco da nossa história aí. E é isso, gente. Álvaro Ramalho, muito obrigado. Deus abençoe, meu amigo. Tamo junto.